está dando, distribuindo de graça. Mais de 200 mil plaquetas, né? Eu quero aqui dar uma sugestão para os irmãos do louvor: jamais cante mais perto, quero estar na porta do hospital. Pior do que isso, Alan, foi eu uma vez, experiente ainda, fui orar com um idoso no hospital, na UTI, e ele pediu para cantar uma música, eu cantei Segura nas mãos de Deus. Ele deu um pulo da cama, meu irmão, ficou curado na hora. Coisas da vida, né? Tu vai aprendendo. Imagina você lá na cama de UTI, segura nas mãos de Deus. Abra comigo lá para a Bíblia em 1 Reis capítulo 2. Quero agradecer aos irmãos pela oração, a nossa viagem. Chegamos sexta-feira e já fomos ontem levar o bispo. Depois eu vou passar uma foto. Se puder colocar a foto agora, Diego, a foto do bispo. Ontem ele recebeu uma homenagem a talvez a primeira igreja que ele começou a pastorear, a igreja cristã evangélica lá de Cristianópolis. A igreja completou 120 anos ontem. Eu até pensei que quem tivesse começado a igreja com o bispo, mas ele falou, não foi eu não. Mas ontem ele recebeu uma homenagem. Irmãos, foi coisa linda ver a igreja lotada, e terminou o culto, vários pastores da igreja foram homenageados, pastores praticamente 1h da manhã conversando com um, com o outro. O Senhor me batizou, o Senhor fez meu casamento, né? Foi um momento de honra. E nós precisamos aprender a honrar quem nós temos enquanto nós temos. A nossa cultura brasileira é uma cultura muito defasada, ao ponto de dar nome de rua para morto. Eu sabia que não pode dar nome de rua para vivo, é só para quem morre. Que tipo de honra alguém vai ter ao seu nome numa placa depois de morto? Precisamos mudar isso. Eu até falei isso aqui já uma vez para a Denise. Precisamos mudar essa lei, porque nós precisamos honrar as pessoas enquanto vida temos, irmãos. Eu me lembro que quando meu pai morreu, isso aqui fala muito do que o Danilo falou aqui. Nós estivemos de longe orando pelo Danilo, né, crendo no milagre, muito baixo. A Yara, quando nós chegamos aqui, chegou a 20 mil plaquetas com dengue, quase morreu literalmente. Ele chegou a 7 mil, ela começou abaixando. Então, me lembro quando meu pai morreu, eu estava num outro país e eu tive que atravessar um outro continente para enterrar meu pai. Mas eu, em um mês, não peguei um ônibus, um carro, um avião, o que for, para ficar com meu pai no hospital do Rio de Janeiro. Um mês internado. Eu não fui um dia para ficar com ele lá. Isso não pesa no meu coração, porque eu já confessei isso ao Senhor, mas me entristece. Porque a minha desculpa era, eu estou longe, meus irmãos estão lá perto, então eu estou longe. Mas quando meu pai morreu, não teve longe, não teve perto. Tinha que estar presente. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar em relação a pessoas, em relação a gente. Porque gente é a única coisa que a gente leva dessa vida, é gente. É gente que te impacta, é gente que te toca. A gente não vai levar coisa, você não vai levar sua terra, você não vai levar seu carro, você não vai levar seus bitcoins, sua renda lá da sua caderneta, não vai levar isso. O que a gente leva são as pessoas que nós tocamos. Então aqui serve uma boa reflexão sobre isso. Vamos aprender a reconhecer, a honrar quem nós temos enquanto nós temos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje também, e queria muito que os irmãos abrissem em 1 Reis capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 3 e verso de número 4. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Quero muito pedir que depois que eu fizer a oração dessa noite, por gentileza, ninguém saia do seu lugar, pelo menos por 30 minutos, em reverência à palavra de Deus, que nós tenhamos reverência na hora da ministração. Se tiver que sair, eu espero que você não saia, mas se tiver que sair, saia agora, para que você não atrapalhe o desenrolar dessa palavra, que eu ministrei quarta-feira nos Estados Unidos, numa igreja brasileira, e o Senhor ardeu no meu coração para ministrar com os irmãos aqui hoje. 1 Reis capítulo 2, versículo 1, quando se aproximava
o dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão. Ele disse: estou para seguir o caminho de toda a terra, de todo mortal. Por isso, seja forte, ou em outras traduções, tenha coragem. Outra tradução vai falar, tenha ânimo, porque tudo isso anda junto, coragem, força e ânimo, tudo anda junto. Ele continua dizendo: por isso, seja forte e seja homem, obedeça ao Senhor, ou ao que o Senhor seu Deus te exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, seus mandamentos, suas ordenanças, seus testemunhos. Olha aqui comigo, Davi poderia ser bem resumido, bem objetivo: obedeça ao Senhor. Não, mas ele fala: obedeça seus mandamentos, ordenanças, testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Não faça nada do que não está escrito. Nós precisamos voltar a ter cuidado com a palavra de Deus, com o que está escrito. Hoje tem muita gente pegando a Bíblia e interpretando da sua maneira. Eu acho que é assim, eu acho que é assado, segundo os teólogos. Mas o que a Bíblia está falando? Nós temos que obedecer conforme ela está falando. Entender o contexto é importante, mas não mudar o sentido da palavra de Deus. Aí ele fala o seguinte: assim você prosperará em quase tudo o que fizer. Amém? Não, está errado, né, Bíblia? Em tudo. Então você prosperará em tudo o que fizer. Quantos aqui querem prosperar em tudo o que fizer? Tudo. Pastor Marlon, o Senhor Deus quer que eu prospere em tudo? Sim, tudo. Ele não quer que você prospere só na sua vida física. Ele não quer que a sua alma esteja abaixo da sua vida financeira ou espiritual. Não. É um equilíbrio. Eu vou falar sobre isso hoje. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade é ter em tudo o suficiente. Fala assim comigo: prosperidade não é riqueza. Embora possa ser riqueza também, mas prosperidade, fala comigo, prosperidade é ter as minhas necessidades supridas. Salmo 23: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Isso é prosperidade. Não confunda prosperidade com riqueza. E ele fala o seguinte, para terminar: e o Senhor manterá a promessa que lhe fez, se os teus descendentes cuidarem da sua conduta e me seguirem fielmente todo o coração, toda a sua alma, você jamais ficará sem descendente do trono de Israel. Senhor, a tua palavra está aqui. O Senhor conhece meu coração, sabe do meu estado físico. Estou extremamente cansado, esgotado, mas obrigado porque o Senhor me renova pela presença do teu Espírito que habita em mim. Senhor, fala com cada um dos teus filhos que estão aqui, e na medida que eu me entrego agora para ser obediente à tua palavra, à medida que eu me entrego agora para ser o canal do Senhor, eu te peço que cada um se entregue agora para ouvir, apenas escutar o que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. Fala conosco agora e nos abra o entendimento, abra nossa mente, abra nossos ouvidos para te ouvir, nossos olhos para te enxergar e as nossas narinas para sentir o teu cheiro neste lugar. É a nossa oração em louvor e agradecimento no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Pode se sentar. O tema da minha mensagem é os últimos conselhos de um rei para seu filho. Eu até acrescentei, porque na verdade não é apenas os últimos conselhos de um rei para seu filho, são os últimos conselhos de um rei antes da sua morte, para um filho que iria governar, para um filho que iria herdar o seu reino. Vamos rapidamente entender o contexto. Davi teve vários filhos, quase 20, várias mulheres, um rei valente, combatente, um homem talvez que seja mais conhecido do Antigo Testamento, talvez não tanto
respeitado quanto Moisés, mas Davi é aquele sinônimo de força, sinônimo de coragem. Davi é um sinônimo de ânimo, Davi é um sinônimo de fortaleza. E ele está prestes a morrer. Davi era um homem que errava muito, mas é o único homem que a Bíblia vai chamar de homem segundo o coração de Deus. Por quê? Será que um homem, uma mulher segundo o coração de Deus é aquele que não peca? Não. Será que uma mulher segundo o coração de Deus é aquela que não erra? Não. Uma mulher, um homem segundo o coração de Deus é aquele que se arrepende, é aquele que tem sensibilidade à voz do Espírito Santo, é aquele que se humilha, é aquele que converte a sua alma, o seu coração, é aquele que se humilha. Em 2 Crônicas 7,14, ele confessa os seus pecados. Davi era um homem que tinha muita sensibilidade, e o Salmo 51 é escrito depois de ele cometer um adultério. Ele fala assim: restaura em mim, Senhor, a alegria da salvação, restaura em mim a alegria de te servir, restaura em mim o ânimo, a coragem que o Senhor me deu. Então Davi é esse homem segundo o coração de Deus, não pela sua perfeição, mas pelo quebrantamento do seu coração, pela facilidade que ele tinha de se arrepender. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Davi é esse homem, e ele então tem vários filhos. O filho mais velho naquela época era Adonias, e segundo a tradição, quem deveria reinar era o filho mais velho. Por que então Salomão, que era o filho mais novo, e era fruto de um relacionamento com Batseba ou Batseba, por que Salomão deveria governar? Simplesmente porque a ordem de Deus era que aquele que viesse se estender o reino de Israel fosse alguém que não tivesse suja as suas mãos de sangue, ou seja, alguém que era inocente, alguém que não tinha matado. E aí Adonias então reconhece, ele sabe muito bem que ele não poderia dar a sucessão ao governo do seu pai por conta disso. E ele reconhece então que Salomão deveria ser aquele que deveria reinar no seu lugar. Davi chama Salomão, possivelmente assenta-se numa cadeira, e ele então começa a dar alguns conselhos para aquele jovem que iria agora governar e estender o reinado do seu pai. Nós temos um ditado popular na nossa cultura brasileira, que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quantos acreditam nesse provérbio popular? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Quem acredita nisso? O conselho não é bom. Então você não pode acreditar nisso. É uma mentira. Tem muitas pessoas que às vezes elas se privam de se aconselhar com o mais velho, com o mais sábio, ou às vezes até se aconselha e o conselho não foi bom, aí ela fala: tá vendo? Eu falei para não se aconselhar, se o conselho fosse bom, se dava, se vendia. Essa é uma mentira. Provérbios capítulo 11, versículo 24, vai falar que na multidão de conselheiros há sabedoria. A sabedoria está em várias fontes. Uma delas é de se cercar de conselheiros. Quantos aqui nessa noite tem conselheiros na sua vida? Levante a sua mão para eu ver. Quantos aqui não tem conselheiros ainda na sua vida? Levanta a sua mão para ver. Quem não tem conselheiros? Você precisa ter, você precisa buscar conselheiros. Quem são esses conselheiros? Pessoas mais experientes, não necessariamente mais velhos, porque a responsabilidade e a maturidade não está na idade. Existem pessoas que são mais novas do que eu, são mais sábias do que eu. Existem pessoas que são mais novas que você, são mais sábias que você. Por quê? São pessoas maduras. São pessoas que viveram o que você não viveu. São pessoas que buscam uma relação com Deus que às vezes você não tem. Então, a responsabilidade não vem a partir da idade. A maturidade não depende da idade. Agora, existem caminhos que nós só vamos passar através do viés da idade. Tem coisas que, por mais que eu pense ser, eu tenho que passar. Tem que passar pelos 50, 55, 60, tem que passar. Tem que passar, porque são fases que o corpo se alinha também à qualidade e ao tempo de vida. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar a sabedoria através dos conselhos.
Nós precisamos nos submeter, nos inclinar, nós precisamos nos envergar diante de conselheiros, para tudo, para tudo. É claro que você não vai ficar dependendo de conselheiro para comprar uma roupa, para tomar uma decisão que talvez não caiba uma grande responsabilidade. Não é isso. Não é criar uma codependência com alguém, não é isso. Mas é, sobretudo, envergar a sua vontade, o seu desejo, a vontade de Deus. E por mais que a voz dos homens não é a voz de Deus, existe sim uma maneira de Deus falar conosco, que é através das pessoas. Pastor Marlon, qual que é o crivo, qual que é o pré-requisito para eu escolher um conselheiro? Quantos querem aqui ter algumas dicas para escolher um bom conselheiro ou bons conselheiros? Levanta a sua mão. Deixa eu dar aqui apenas uma, essa é a principal. Fala assim comigo, qual é a principal, pastor Marcos? O bom conselheiro é aquele que não é fofoqueiro. Se tu contar a tua vida com fofoqueiro, está enrolado. O conselho foi até bom, mas a tua vida está na boca e no ouvido de todo mundo. Eu sempre falo isso. A principal virtude de um bom conselheiro é aquele que guarda segredos. É aquele que guarda segredos. Eu sou pastor e sou psicólogo. Pergunta aí, em 5 anos de Goiás, se alguém ouviu eu falar de um segredo de alguém. Às vezes até para minha esposa tem dificuldade, talvez tenha até autoridade, porque nós somos uma só carne. E a Yara tem essa mesma particularidade, para tirar um segredo dela, e ela fala assim, bem, tem uma coisa para te contar. Aí ela vai e provoca, não vou te contar. Quantos amam isso? Quantos sofrem com isso? Agora você vai contar. Agora você vai contar. Não, a pessoa não me permitiu e não conta. Essa é uma boa conselheira. Esse é um bom conselheiro. Não tem educação, não tem diploma, não fala uma segunda língua, não tem problema. Se é alguém que guarda segredo, é uma boa opção para você abrir o seu coração. Posso ouvir um amém? Amém. Então, quer procurar um conselheiro? Ouça, converse com ele. Se é uma pessoa que fala da vida dos outros, chuta aquele laço, sai fora, porque senão você é a próxima vítima. Mas se é uma pessoa que fala de si e não fala dos outros, pode ser que essa pessoa seja uma boa conselheira ou um bom conselheiro para você. Posso ouvir um amém? Amém. Quantos querem ouvir o conselho de um rei prestes a morrer para um filho sucessor? Levanta sua mão, diga eu quero. Primeiro conselho: estou para seguir o caminho de toda a terra. Estou gigante de quase 3 metros. Davi, com um estilingue, com uma pedra, acertou o gigante. Ele era perito naquilo, mas ele dependia da força, não do seu braço, mas da força de Deus. Ele fala: eu estou caminhando pelo caminho de todo ser terreno. O que Davi está falando é: meu filho, eu vou morrer e você também vai morrer. Então, cuide da sua vida antes de cuidar da vida dos outros. Esse é o primeiro conselho de um rei que está prestes a morrer. Cuide da sua vida hoje, como se Jesus voltasse amanhã. Amém? Não, como se Jesus voltasse hoje. Cuide da sua vida como se você fosse morrer hoje, porque a partir do momento que você tem a relação com a morte, a reconciliação vem, a qualidade de vida vem. Porque nós ouvimos o testemunho aqui, irmãos. Não tem nada combinado. Cadê você, Danilo? Foi embora, meu filho? Nós combinamos a mensagem hoje? Você falou comigo hoje? Não. Elisângela falou comigo hoje? Não. A psicologia fala de uma experiência quase morte, um acidente, uma doença. Quantos aqui passaram pelo Covid, melhoraram de vida, entraram na academia, perderam peso, reconciliou com o pai, com a mãe, com a esposa, reconciliou com Deus, com Jesus. Por quê? Porque a experiência quase morte nos dá uma transformação de vida. O Danilo vai mudar de vida. Se não mudar, toma cuidado, que as plaquetas vão cair também de novo, irmãos. Misericórdia, né? Mas melhora. Reconciliação com a mãe, com a irmã. Por quê? Eu estou prestes a morrer. É literalmente como a pessoa sente quando está no hospital, quando está com 5.000, 7.000 plaquetas, todo mundo desesperado. Eu
estava lá nos Estados Unidos, eu mandando mensagem para o pastor Kleber. Eu parei com o pastor Kleber, tira o Danilo, tem que levar o UTI. O pastor Kleber ligou para o governador na hora. Mas às vezes nós vivemos de maneira tão displicente que a gente acha que não vai morrer, gente. Hoje mais uma pastora morreu no nosso ministério. 15 dias atrás, saudável, encontramos com ela em prejuízo esses dias, almoçando lá juntos. 15 dias câncer, 15 dias morte. A vida chega, a morte chega, Jesus volta. Mas nós precisamos viver de maneira mais intensa. Nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos cumprir uma missão nessa terra. Nós estamos vivendo de maneira displicente, como se não fosse morrer. E é por isso que a gente sobrevive. A gente não cuida do nosso corpo. A gente deixa para pedir perdão depois. Isso é muito forte. Ouvir de uma irmã que te ama, ouvir. Mas por quê? Porque entendeu que é mortal. Entendeu que a qualquer hora a sua senha chega e vai embora. Mas nós continuamos sendo ignorantes, alimentando picuinhas, alimentando discórdia, alimentando às vezes os defeitos ao invés das qualidades que os outros têm. Me fez bem a vida toda, mas o mal que me fez, eu pego esse mal e coloco como um absoluto na relação com essa pessoa. Eu fico vendo às vezes pastor, irmão, o pastor não pode errar, a gente faz bem para todo mundo, mas basta um erro nosso. As pessoas querem pegar o nosso erro, esquecem das qualidades, é super-homem. Pastor é namorado de Mulher Maravilha. É porque super-homem não existe, ele morreu. Até o super-homem morreu. Mas nós queremos sempre valorizar aquilo que é negativo. Então, você é mortal, meu filho, você é mortal, irmão. Não tenha medo de falar da morte, não tenha medo. Porque falar de morte não atrai morte. Assim como falar de dinheiro não atrai dinheiro. Assim como falar que é bonito, vai fazer mais bonito. Se é feio, já era. Mas aos olhos de Deus, você é imagem e semelhança dele. Aí você é lindo. Porque a beleza está nos olhos dos outros, mas também aos seus olhos e na sua mente. Portanto, reconcilie-se com alguém hoje. Peça perdão hoje. Cuide do seu corpo hoje. Eu tenho falado sobre isso, sobre a tríade do ser, corpo, alma e espírito. A bênção da vida está nesse equilíbrio, irmãos. Não adianta só vir para a igreja, não. Tem que fazer dieta. Tem que maneirar a boca. Tem que cuidar do seu corpo. Tem que zelar no templo do Espírito Santo que habita em você. Você carrega a presença mais importante dessa vida, que é o Espírito Santo. Vai no médico amanhã, vai no check-up. Ah, pastor, é caro. É caro. Quanto você pagou no conselho do seu carro mês passado? O carro quebra, pode consertar. Vai fazer um exame de R$100, 200, misericórdia, não dá. Inversão de valores. Valoriza muito mais coisa do que propriamente a si próprio. Irmão, Felipe semana passada também tudo benção. 25 anos é uma benção. Estava lá esse dia no Mateus, na Thaís, cabo de guerra. Caiu, quebrou o braço. Esse menino é demais, né? Aí estamos lá semana passada, eu estava lá numa troca de faixa, Bruno. Vou surpreender para você, viu, Bruno? Nos Estados Unidos. Troca de faixa de jiu-jitsu. Eu fui convidado para falar para 200 lutadores, não crentes, a maioria. Ele colocou lá para falar para aqueles homens lá. E aí então foi uma bênção e deram a condição de orar. Orar. Homens, mulheres, vários países, que bênção. E a gente não vigia, acabou lá, quando o Felipe correndo, acabou, você sabia o Felipe voando. Acho que ele incorporou o jiu-jitsu lá, acho que era faixa preta. Voou. Daqui a pouco, a Camille foi lá, eu não tenho desespero, acalma. Aí a Camille olhou, pai, está sangrando, abriu aqui o supercílio.
vamos para o médico. Irmãos, nos Estados Unidos é barato, donuts, cachorro quente, hambúrguer, Coca-Cola, tudo de graça. Mas se for para o médico, papo. Pontinho que deu lá, quanto que é? $250, 250 vezes 5, quanto que dá isso aí? 1.250. Eu falei, lá se vai embora a minha camisa, lá se vai embora o meu tênis novo. O Espírito Santo falou assim: quanto vale o seu filho para você? Quanto vale a sua família para você? Vou pagar R$1.250 por 20 minutinhos? Mas ali você tem o que de mais precioso você tem. Se fosse necessário 1.000, 5.000, vender tênis, vender relógio, não importa. É vida, é gente. Valoriza quem você tem, o quanto você tem, que passa rápido. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo conselho, ele fala: seja corajoso, ou seja forte, ou tenha ânimo. Davi era alguém corajoso, e ele sabia muito bem que muitas suas batalhas foram vencidas, não é pela força do seu braço, mas pela coragem que ele tinha. Deixa eu lhe dar um conselho. Eu tenho 46 anos de vida, já vivi algumas situações na vida. Sei que muitos irmãos já viveram muito mais situações do que eu, mas para mim isso exige duas maneiras de viver: ou sendo corajoso, ou se acovardando. Ou você vive animado, ou você vive desanimado. Ou você enfrenta o leão, ou o leão te engorda. Não tem outro jeito. Meio termo, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. E essa condição de ser corajoso, eu só alcancei ela, de fato, o dia. Isso aqui é muito revelador. Bem-aventurados são aqueles que estão escrevendo essa mensagem, porque senão vamos esquecer. Mas eu só alcancei a minha condição de coragem na vida o dia que eu perdi o medo de morrer. Alguém só consegue viver a intensidade da coragem, do ânimo e da força o dia que perde o medo de morrer. Ué, pastor Marlon, você fala que no primeiro ponto que tem que viver como ser mortal e cuidar da vida. Agora você fala que não é contrassenso. Não é. Eu me cuido, eu zelo pelo meu corpo, pela minha vida, mas eu não tenho medo de me expor, eu não tenho medo de viver, eu não tenho medo de enfrentar o dia a dia, eu não tenho medo de enfrentar os meus desafios. Por quê? Porque eu sei que para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Porque eu sei que essa condição de não ter medo de morrer só acontece a partir de alguém que está salvo em Cristo Jesus. E aqui está a grande chave. Só consegue viver sem medo de morrer quem aquele já se encontra salvo em Cristo Jesus. Não é pelas minhas obras, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, mas é pela minha condição em Cristo Jesus. Já não sou eu quem vivo mais em mim, mas vivo em Cristo Jesus. E esse viver agora vivo pela fé. Então já estou crucificado com Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é nova. As coisas velhas se passaram. Se meu dia chegar hoje, não tem problema. Eu não canso de falar isso. Aí era homem fala: amarra isso aí, meu bem. Amarra o quê? Estou livre. Não amarra não. Vai me chamar hoje. Estou liberado, estou resolvido. Não tenho rabo preso, não tenho nada com ninguém. Eu estou totalmente em paz com a vida e com a morte. Se você morrer hoje, pastor Marlon, você está salvo? Não tenho dúvida disso. Mas que arrogância, que prepotência? Isso não é arrogância nem prepotência, isso se chama fé. A única necessidade que você tem para se encontrar salvo em Cristo Jesus. Efésios 2:8. O homem não é salvo por obras, é mediante a fé,
A fé em Cristo Jesus não vem de obras para que ninguém se glorie. Se eu perguntasse aqui agora, quem aqui tem medo de morrer, ou quem aqui tem dúvida da salvação, vocês iriam se surpreender. Eu não faço isso para não expor, porque tem muita gente dentro da igreja que tem medo de morrer, e pior, tem dúvida da sua salvação. E alguém que tem dúvida da sua salvação corre grande risco de ir para o inferno. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus é necessário que tenha fé. O que nos move não é obra, o que nos move não é a minha pregação, o que me move não é a minha capacidade de interlocutar, de anunciar a palavra, não são os meus dons, não. O que me move é a minha fé em Cristo Jesus. Então, você precisa hoje alcançar esse estágio de vida, essa dimensão, essa profundidade de não mais temer a morte, de tal maneira que você já entregou tudo para Cristo, tudo é dele, todos são dele, ele tem o controle de tudo, de tal modo, de tal ponto que você não tem mais medo de nada. Agora, eu não vou viver uma vida prolixa, não, eu me cuido, porque eu sou mortal. Mas se a morte chegar, isso não vai me parar, porque a minha coragem, a minha força e o meu ânimo vem de Cristo Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Escolha viver corajosamente todos os dias. Escolha viver animado todos os dias. Escolha viver forte todos os dias. Ah, pastor, vivia botar uma capa de subir. Não. Você vai ficar cansado. Enfrenta o leão. Você vai estar desanimado, mas desanimado, vai para fora, vai trabalhar. Ah, eu estou triste, vai. Busca ânimo em Deus, mas vai triste, mas não deixe de ir. Não pode ficar parado, não pode ficar em casa, tem que avançar, tem que ir, porque aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir até o último dia a sua obra na sua vida. Ele é fiel, aquele que te chamou, ele é fiel até o fim, e aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, seja forte, não desanima, Deus é contigo, você vai vencer. Fala para ele, para ela, fala. Irmãos, uma palavra dessa nos levanta. É tão desanimador, é todo mundo te roubando o outro. Você fala uma palavra para a pessoa assim, isso é injeção de ânimo, isso é injeção de vida. Provérbio 18 fala que o poder da vida e da morte está na língua, da palavra. Vamos aprender a encorajar, vamos aprender a levantar um ao outro com a palavra de Deus. Uma palavra sua pode mudar. Eu estava esses dias agora ouvindo uma live de um pastor no Instagram, segunda-feira, um pastor amigo meu numa live. E aí ele falando, tal, ele falou assim, olha, eu estava prestes há uns 5, 6 anos atrás, existe do ministério, eu acordei e falei, hoje eu vou levar para o meu pastor, o meu ministério, vou entregar. Ele é pastor auxiliar de uma grande igreja em Goiânia. Eu acordei de madrugada, e quando foi mais ou menos 5h20 da manhã, eu recebi uma mensagem de um pastor que nem estava morando no Brasil. A mensagem era, não desista. E ele falou, não era uma mensagem, era a voz de Deus, porque naquele momento que eu acordei, eu falei, eu vou entregar meu ministério, eu vou desistir. E uma mensagem veio, não desista. E aí ele falou o seguinte, e esse pastor está aqui na live, é o pastor Marlon. Eu falei, eu nunca falei isso. Eu falei, sério?
Ele falou: você nem lembra disso, talvez, mas você morava no Estados Unidos aí. Eu recebi uma mensagem sua dizendo: não desista. Então, irmãos, às vezes você tem aquele sentimento, vou mandar uma palavra para alguém. Eu estava aqui agora no culto, veio 2 pessoas na minha mente. Eu escrevi o nome das pessoas aqui, ó. Acabar o culto, vou mandar mensagem para elas. Aqui, no lugar, aqui, ó. Ah, é um déjà vu? Ah, é um sentimento qualquer? Não. É o Espírito Santo dirigindo você para abençoar a vida de alguém. Posso ouvir um amém? Amém. O terceiro conselho é: seja homem. Fala para quem está perto de você: seja homem. E deu ruim, ela não lê. E agora? A palavra de Deus é perfeita, irmãos. Foi homem porque era Salomão. Porque se fosse a Salomão, a Salomita, seja mulher. O que Davi está falando aqui é o seguinte: não é simplesmente sobre o sexo, mas sobre a funcionalidade. Ou seja, seja funcional, meu filho.